Nesses dias que nós temos feito o jejum, Deus me despertou para uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, que é justamente o Deus de processos. Irmãos, eu sei que os irmãos sabem que Deus é um Deus todo-poderoso e que Deus poderia fazer tudo no estalar de dedos. Que Deus poderia fazer tudo no, num piscar de olhos. Mas Deus escolheu fazer as coisas por processos, né? Então, assim, isso vem desde o início de tudo. Quando a gente lê aqui, por exemplo, Gênesis, que diz que criou Deus os céus e a terra, os irmãos sabem que a terra poderia ter sido feita no estalar de dedos e bem rápida. Mas o que que Deus fez? Ele escolheu fazer por processo. Então, num dia ele criou uma parte, no outro dia ele criou outra parte, e no outro dia ele criou outra parte, e ele foi fazendo isso durante os 6 dias, né? Ou seja, em cada dia ele foi fazendo, realizando uma coisa. E isso ele estabelece um princípio, que é o que eu quero tratar aqui com os irmãos, que as coisas, principalmente as coisas importantes, todas elas são feitas através de processos. Muitas das coisas que você tem achado na sua vida que é um problema, na verdade não é um problema, é um processo. Não é problema, é um processo. O fato é que a gente não é ensinado a a vivermos os nossos processos ou passarmos por eles, né? A gente quer o milagre. Só que para o milagre acontecer, você já está depois do fundo do poço, né? Ou seja, você já está. Para o milagre acontecer, você já perdeu a saúde, às vezes já perdeu até a vida, às vezes já está numa situação que não tem como sair. Aí a gente precisa de uma intervenção direta. Essa intervenção pode ser um milagre. Essa questão do processo, ela está em todas as fases da nossa vida. Por exemplo, todos nós aqui, os irmãos sabem, hoje nós somos adultos, mas nenhum de nós chegou a ser adulto hoje sem passar pelo processo de ser um bebê, de ser uma criança, de ser um adolescente, de ser um jovem e agora ser um adulto. Então, assim, por mais que você quisesse apressar as coisas, né? E quando eu tinha 11 anos, eu queria apressar. Eu era desse tamanho, né? Menor que eu acho que o Pedro Henrique, e eu já queria ser homem. E ficava tirando sarro na minha cara, da minha cara lá na casa da minha tia, me chamando de pré-aborrecente. E, e eu ficava, não porque eu já sou homem, desse tamanho, não sabia de nada, e eu já queria já antecipar as coisas e querer crescer, mas isso não funciona, né? Então a gente é criança, é jovem, é adolescente, é jovem, é adulto, e depois de adulto vem a melhor idade, e são as fases da vida, e a gente não tem como correr disso. E as coisas importantes da nossa vida, todas elas são feitas através de processos, né? Então, por exemplo, um casamento. Um casamento se dá quando você encontra uma pessoa, aí conhece essa pessoa, aí depois você começa a namorar essa pessoa, aí depois geralmente noiva com essa pessoa, depois casa com essa pessoa, ou seja, todo um processo. Na escola, nenhum de nós começou senão pelo é, 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 pré, depois primeira série, depois segunda, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente. O que eu quero que os irmãos entendam é que as coisas primordiais, principalmente das nossas vidas, elas são processo, elas não são
um estalar de dedos. Elas são processos. Agora, eu tenho que destacar dois tipos de processo que nós temos. Um é aquele que a gente mesmo entra, que a gente mesmo procura para nós. O outro é aquele que Deus dá. Qual é a diferença dos dois? Que o processo que Deus dá para nós, ele é mais suave, mais agradável, com um resultado maravilhoso. O processo que a gente mesmo entra, ele às vezes não é tão good, não. Por quê? Porque nós mesmos decidimos entrar, né? E às vezes a gente entra em processos que Deus não queria que nós entrássemos, mas como nós entramos nesse processo, por que Deus não queria que nós entrássemos? Não é porque ele é mau e não queria que a gente conhecesse um negócio legal ou outro, não. Ele queria nos poupar de sofrimento. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim: olha, você não pode, tá vendo aquela árvore ali? Todas as árvores você pode comer. Você tá vendo aquela dali? Não come. Porque se você comer, você morre. Só que o que aconteceu? Eles não ouviram a Deus. Por não ouvirem a Deus, eles entraram num processo no mais terrível que tem. Além de eles entrarem, eles forçaram toda a descendência a entrar no mesmo processo que eles. Ou seja, nós nascemos, crescemos e vamos morrer, se Jesus não voltar, é claro, por causa que eles decidiram fazer aquilo dali. Deus estava querendo nos poupar de passar por isso. Mas o que Adão e Eva fizeram? E respingou em nós. Eles decidiram fazer aquilo lá. Eles decidiram comer do fruto, né? Então, assim, quando a gente decide entrar em processo, Deus não falou nada para nós entrarmos, por nossa livre e espontânea vontade, a gente só tende a se arrebentar, a sofrer sem necessidade. Eu vou te mostrar, vou te falar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Na verdade, minha irmã. A minha irmã, ela namorava com um rapaz. E era muito jovem ainda, e estava começando a ir para a igreja, ela, e estava começando a levar esse rapaz para a igreja também. E aí, ela falou assim: eu vou casar com ele. Eu cheguei para ela e falei assim: olha, Rejane, você quer casar com ele? Ele é um cara chato, ele é um cara ruim de convivência. Você não vai aguentar isso por muito tempo. Ela falou: não, por causa que quando eu dou um grito em cima dele, e ele cala a boca, e ele fica quieto, e não, que eu sei o que eu estou fazendo, e a vida é minha, e eu vou casar. Eu falei: Rejane, não casa. Porque se você casar, esse cara é chato pra caramba. Pode ser que você não aguente. E aí, o que ela fez? Ela casou. O que aconteceu dentro do casamento? O camarada era chato pra caramba. E outras coisinhas mais, né? E ela não aguentou o casamento. Com algum tempo de casado, ela resolveu separar. Então, ela decidiu entrar, né? Ela foi aconselhada, mostrando os prós e os contras, né? Não era contra o relacionamento. Eu queria que ela não casasse e ficasse casada. Então, assim, ela foi aconselhada, não ouviu, entrou por livre e espontânea vontade e não aguentou o processo. E aí, pouco tempo depois, ela separou. Então, assim, os processos que a gente entra, eles são muito mais doloridos do que o processo que Deus quer para nós. Porque o processo que Deus quer para nós é algo que ele já tem um plano e um projeto, e
esse processo que ele tem para nós é só para nos moldar para que nós possamos estar aptos para aquilo. Como, por exemplo, digamos que Deus queira te dar muitos bens financeiramente falando. Para que ele possa te dar bens financeiramente falando, será que hoje eu e você teríamos condições de ficarmos milionários sem ficar arrogante, sem ficar soberbo, sem ficar doido, sem mandar todo mundo se lascar, sem. Entendeu? Então, assim, se Deus quiser fazer uma coisa dessa com qualquer um de nós, ele primeiro tem que nos preparar para quando a bênção chegar, a gente não fazer cagada. Porque se a gente não tiver preparado, sabe o que a gente faz quando receber? Pronto, pisa em todo mundo, é arrogante, é soberbo, se afasta de Deus, nunca mais pisa na casa de Deus, e isso é terrível. É totalmente desastroso para as nossas vidas. E Deus não quer uma coisa dessa para nós. Então, assim, se ele tem algo para a sua vida, o que é esse processo que Deus tem preparado para nós? É nos aprimorar, nos arrumar, tirar as escamas necessárias para que aquilo que ele tem para nós possa ser vivido da melhor forma, né? E aí eu quero falar sobre dois personagens bíblicos aqui que enfrentaram processos e a diferença entre eles. O primeiro processo que eu quero mostrar é o processo de Saul. Os irmãos sabem, Saul foi um rei, certo? Certo. Saul foi um rei, maravilha, foi escolhido para ser rei e tudo mais. Só teve um problema. Saul resolveu fazer as coisas do modo dele, não do modo como estava escrito na palavra. Existia a lei de Moisés, que era dito assim para o rei, que o rei deveria ler nessa lei dia e noite, aprender dessa lei para ele moldar o comportamento dele e as ações, porque o rei, além de ele ser o exemplo para a nação, aquele que Deus escolheu, o que ele faz vai dizer muito para as outras pessoas. O que Saul fez? Nada disso. Quando a coisa apertou para ele decidiu fazer aquilo que ele queria, não aquilo que era o certo, né? Então, como é que a gente conhece realmente alguém? Na hora da pressão, na hora do bicho pegando, na hora do pega para capar. Aí a gente conhece quem é e quem não é. Mas quando a pressão chega, a gente vai demonstrar se realmente a gente está firmado em Deus, se a gente quer servir Deus ou se a gente não quer nada. Eu tava conversando com a Cleo esses dias e utilizando um exemplo nosso de vida. Tem gente que, porque perdeu um carro, se afasta de Deus, não quer mais. A gente perdeu o nosso carro. Tem gente que, porque perdeu sua casa ou algum bem, se afasta de Deus. A gente perdeu nossa casa e as nossas coisas todas. Tem gente que, porque perdeu a saúde, se afasta de Deus. Eu perdi a saúde, literalmente fui parar no hospital e fiquei lá no hospital. E tem gente que se afasta de Deus e não volta mais. Tem gente que, por ser humilhado, né, dentre aqueles que o conhecem e tal, que conhecem a sua história, conhecem a sua vida, por ser humilhado, a pessoa não quer mais saber de Deus. Eu, eu fui para o hospital no pior dia da minha vida. Eu entro no hospital e tô lá no hospital. Na hora que eu passo no corredor, no pior dia da minha vida, tinha um cidadão lá no hospital, que era o irmão da igreja, que eu conhecia assim só de vista. Esse camarada
pegou o telefone dele, ligou para os pastores e esse pessoal espalhou para todo mundo. No pior dia da minha vida, que eu queria estar sozinho, no pior dia da sua vida você não quer plateia, né? Ninguém quer. No pior dia da minha vida, que eu queria estar sozinho, estava totalmente fora de tudo, que eu precisava. No pior dia da minha vida, nas piores circunstâncias, o camarada pegou o telefone, ligou para todo mundo e todo mundo ficou sabendo. Ficou sabendo o pessoal da igreja na qual eu congregava os 20 anos, ficou sabendo os amigos, ficou sabendo os parentes, ficou sabendo. Olha, não é, Cleo? Não teve uma pessoa que a gente conhece que não soube da história por causa de um abençoado que estava no hospital e me viu passar. Eu vou te falar, ó, esse camarada tem que fazer um curso de fofoqueiro, né? Porque não, tem que dar um curso de fofoca, porque o camarada é bom. Todo mundo que a gente conhece ficou sabendo, né? Todo mundo que a gente conhece. E, e aí, só para completar, né? Só para completar, não tinha nem chegado, nem a minha esposa tinha chegado no hospital, lá no ambiente onde é que eu estava e tal. E o camarada que era assim, meu inimigo, que falava mal, foi lá me ver pessoalmente. Aí ele foi lá me ver pessoalmente, me viu, entrou lá dentro, me viu, saiu e contou o resto para todo mundo. Foi um Levou negócio esposa, assim. levou esposa e mais uma testemunha. E levou mais uma testemunha, entendeu? Então foi é um negócio assim. E crente, irmão, é pastor, crente. E Não tá falando de crente. crente. Então, assim, no pior dia da sua vida, você queria estar distante de todo mundo, entendeu? E acontece isso. Então, por causa de vergonha, e eu fiquei com a cara no chão. Tu já pensou? No pior dia da sua vida, você ser feito, todo mundo que te conhecer, saber da história, e comentar a história, e tirar onda da tua cara, e não sei o quê. Eu vou te falar. Por muito menos, muita gente para de seguir a Jesus. Então, assim, no momento de pressão, é revelado realmente quem é você. Se você serve a Deus, se você não serve a Deus. Ah, pastor, é porque não aguentou, é por causa que veio uma dificuldade. Irmão, Jó perdeu 10 filhos, todos os bens, a saúde integral. Só não perdeu a mulher dele, aquele cão que ficava no ouvido dele falando assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele não desistiu da caminhada. Ele não desistiu de Deus. Eu, Benício, ainda bem que eu não falei isso, né? Ainda, né, meu amor? Claro, você é uma Não, benção. porque eu poderia dar no pé, tu é doido, foi muita pressão. Ó, Então, lembra, nós perdemos 2 carros, uma moto, nossa casa, todos os móveis, saúde, foi tudo, tudo. Ficamos com 3 malas de roupa, literalmente. então, assim, no pior momento é revelado quem é você. O Saul, no seu pior momento, na hora que ele reúne o povo lá, que é para fazer um sacrifício, ele sabia que o rei não poderia fazer sacrifício. Quem faz sacrifício é o profeta, é o sacerdote. E aí, nesse momento que ele vê o inimigo se movimentando, que ele vê o povo se afastando dele, que ele tem uma angústia ali, o que ele faz? Não, eu vou fazer aqui pela minha mão. E ó, dane-se. E Saul foi lá e sacrificou. Quando ele acaba de sacrificar, quem é que chega? O profeta. Falou, velho, você não devia ter feito isso não, hein? Já foi uma bola fora terrível. Você não devia ter feito isso. Só que isso daí ainda foi tolerado. Aí, Deus fala para ele assim, ó, lembrei de Amaleque, que Amaleque matou um monte de gente aqui, fez umas coisas erradas.
eu quero o juízo sobre Amaleque. Vai lá e extermina tudo. Ele vai lá e traz Amaleque vivo, traz as ovelhas, traz não sei o quê. Ele não cumpriu o integral, o que tinha para fazer. Ele cumpriu marromeno, pela metade. Ele fez aquilo que ele queria fazer. Você sabe qual foi o problema? Por exemplo, eu vou voltar ao primeiro exemplo que eu falei para você da minha irmã. Ela, no alto da sua soberba, fala assim: a vida é minha. Eu faço o que eu quero. Aí você sabe o que ela fez? Separou desse camarada, arrumou outro pior. E eu falei assim: olha, querida, meu amor, amor da minha vida, fala o seguinte: não casa com essa peste, não. Né? Por causa que tu vai casar e esse camarada é um vagabundo. Isso não quer saber de Deus. Porque o camarada disse que ia lá numa igreja, não sei aonde lá, mas né, só, não era crente, né? E assim, e não queria saber de Deus, né? A pessoa até não ser crente, mas querer saber, conhecer, ele não queria saber de nada. E aí, o que que aconteceu? Ela casou com o abençoado, trouxe para dentro da casa do pai, ficou com um camarada lá dentro, camarada que não tinha condições de pagar um aluguel de R$ 200 para poder viver. Esse casamento durou 8 anos e acabou de novo. Por quê? Por causa que ela descobriu durante esse tempo todinho que ele era um vagabundo, que ele só queria tomar cachaça, que ele não era responsável, que ele não queria nada com nada. E aí ela separou mais uma vez. Então, assim, no momento de pressão, irmãos, no momento de pressão, a gente mostra quem é. E o processo de Saul mostrou que Saul queria outras coisas, mas servir a Deus, não. Servir a Deus, não. Obedecer a palavra de Deus? Não. Fazer a vontade de Deus? Não, ainda não. Saul estava igual aquela história assim, ó. Tá vendo aqui, ó? A vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quero. E quem achou ruim, e vá catar coco, né? E aí, qual foi o resultado de Saul? Porque ele não fez isso, Deus rejeita Saul, ele ainda continua sendo rei, morre em batalha e morre desviado, com um demônio no couro, tá? Porque o Espírito de Deus se afasta e vem um espírito mau e fica com ele, com o demônio no couro. E ele não se voltou a Deus, ao contrário, esse afastamento só foi piorando, porque se alguém se afasta de Deus e não quer servir Deus, ô filho, se a gente decidir não servir Deus, a gente começa a descer numa ladeira. Não, tá tudo bem, pastor, tá tudo bem, minha vida, tá tudo bem, nada. Você tá descendo na ladeira, filho. E Saul saiu aqui de um homem cheio, e foi cheio pelo Espírito, tá? Profetizou um dia a um cara que foi lá consultar uma mulher que mexia com demônios lá, porque ele queria, ele estava desesperado e queria uma palavra de Deus e Deus não falava com ele. Como é que Deus vai falar se a pessoa decidiu não querer? Então, assim, o processo de Saul foi esse. A pressão em Saul demonstrou que ele não queria. Mas agora eu quero mostrar um outro processo aqui para você ver a diferença. O processo de Jesus, o nosso maior exemplo. Então, olha só. Jesus fez em torno de 40 milagres escritos, né, fora os que não foram. Ele tem um exemplo que perdura por 2000 anos. E Jesus pegou a pressão que ele tinha. Irmão, tu já imaginou? Tu sabe quem tu é. Eu não sei como é que fazer que nem outro. Eu não sei como é que tá a tua identidade. Não sei se você sabe quem você é. Mas Jesus sabia quem ele era. Ele sabe quem ele é. No momento de pressão,
Ele poderia ter falado assim: peraí, peraí, peraí. Vai me bater, vai cuspir na minha cara, vai colocar coroa, vai zombar de mim. Eu que mando nisso aqui tudo. Isso aqui foi criado por mim. Jesus poderia, a qualquer momento, chutar o pau da barraca, como diz todo mundo, como diz, né? Chutar o pau da barraca e matar tudo, destruir tudo. Ele poderia fazer a qualquer momento. Mas você sabe, ele decidiu não fazer, mas cumprir o processo. Porque ele cumpriu o processo certinho. Ah, você acha que foi fácil? Você sai da sua glória, você vem para cá para um monte de gente que não quer saber de você. Você faz um monte de milagre, ressuscita morto, cura cego, surdo, mudo, faz um monte de coisa legal. As pessoas te perseguem, te invejam, discutem com você, as pessoas querem te matar, as pessoas pegam você, batem em você, crucifica você. E Jesus aceitou. E ele foi homem, macho, até o fim, de aguentar todo o processo. Só que tem um detalhe. Como ele aguentou todo o processo, ele abriu uma porta para todos nós. Uma vez falando com alguém sobre um processo que a pessoa estava vivendo, eu falei assim, mais ou menos assim: olha, esse processo que você está vivendo, se você vencer, porque, ó, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, ó. A Bíblia diz lá em Apocalipse assim, ó, ao que vencer, beleza? Ao que vencer. Então, assim, não é ao que perder, não. No céu tem lugar só para os vencedores, tá? É só para os vencedores. Então, é ao que vencer. Dali a coroa da vida, é ao que vencer. Vai comer da árvore, ao que vencer, ao que vencer. Não é para os perdedores, não. Os perdedores têm um lugarzinho reservado para eles lá embaixo. Ao que vencer. Então, assim, Jesus venceu de uma forma extraordinária o seu processo. E eu estava dizendo para essa pessoa assim: você tem que, se você vencer esse processo, você pode ser daqui a pouco alguém que vai ter uma autoridade para você poder falar sobre isso. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Digamos que você esteja passando por um problema, que você chama de problema hoje. Esse problema provavelmente é um processo. Se você vencer esse processo, você vai ter autoridade. Entendeu? Você sabe por que está escrito assim, ó? Jesus falou assim, ó: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe por que ele tem todo o poder no céu e na terra? Porque ele venceu o processo dele, que era morte e ressurreição. Era crucificação e morte e ressurreição. Ele venceu o processo dele. Vencido o processo, você tem autoridade. Olha, eu vi por muitos anos a minha mãe viver com depressão. Depressão recorrente e terrível, tá? Ela tinha depressão, melhorava um pouco, daqui a pouco tinha depressão de novo, e melhorava outro pouco, e depressão de novo, a vida inteira. Hoje ela tem quase 70, vive do mesmo jeito. Só que eu observei aquilo, mas não vivi. Então, observar é uma coisa, conviver junto é uma coisa, viver é outra totalmente diferente. Só que neste processo que eu passei, que minha família passou, eu cheguei no fundo do poço de uma depressão. E aí, lá do fundo do poço, eu consegui sair com a graça e misericórdia de Deus. E hoje eu estou bem, graças a Deus. Então, assim, como eu saí, eu posso falar para você hoje, se você tivesse com depressão, e falar assim para você: olha, você está com depressão, mas tem jeito de sair. Por quê? Porque eu fui lá e eu saí, e eu venci.
Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então, assim, a autoridade é batalhas vencidas. Então, Jesus ganhou essa autoridade porque ele venceu a batalha, ele fez todo o processo. E quando chegou num ponto crítico da sua vida, ele falou assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque a vontade dele era, ó, sair fora. Mas a vontade de Deus era diferente. Entendeu? Então, o que eu quero deixar para os irmãos hoje acerca do processo é que, assim, ó, pastor, quanto tempo é o meu processo? Não sei. Pode ser rápido, pode ser devagar, pode ser uma vida inteira. Qual a diferença? A diferença é o tanto que você vai realmente aprender nesse processo. Olha, eu passei, sei lá, 2 anos, 3 anos com depressão. A minha mãe tem 70 anos com depressão. Ela não aprendeu e não escuta. Não adianta. Ela não aprendeu até hoje. Então, assim, você pode passar 70 anos com uma coisa, ou você pode vencer em 2 anos. Qual é a diferença? A diferença é quem te ajuda a sair disso. Sabe qual é a diferença entre eu e ela? Não é porque eu sou melhor ou pior, não tem nada disso. A diferença entre eu e ela é que ela sempre lutou sozinha a vida toda. E sozinho você não consegue. A diferença é que eu consegui sair é que Jesus me tirou. Aí tem uma diferença muito grande. Porque ele consegue resolver em pouco tempo aquilo que homem nenhum resolve. Você já viu de remédio que cura a depressão? Que cura essas doenças emocionais? Eles não curam, cara. Você toma um remédio e fica igual um zumbi, com sono pra caramba, com vontade de dormir, não tem mais vontade de ânimo de nada. E isso daí não resolve. Porque é tentado resolver da forma errada. Nós somos corpo, alma e espírito. Tem que resolver o espírito primeiro. Depois a alma. Tem muita gente que tem depressão hoje. A gente estava falando, eu e a Cleo aqui, a gente tem uma pessoa no Brasil que está com. Como é que é, Cleo, o nome da doença? Fibromialgia. Fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma dor terrível, né? A pessoa fica praticamente de cama por causa de dor. Qual é o fundamento da fibromialgia? Qual é o fundamento? É emocional. Só que o médico chega para a pessoa e fala assim: olha, querido, você está com fibromialgia, doendo pra caramba? Beleza, pega esse remédio, vai para casa e toma. Mas ele não te fala como resolver. A fibromialgia é por causa de problema emocional, e esse problema emocional é causado por marcas, que nada mais é do que falta de perdão. Então, assim, se não resolver essa falta de perdão, não vai adiantar, entendeu? Vai morrer de tomar remédio e não resolve. Porque não tem jeito. E falta de perdão é uma coisa da alma que a gente precisa solucionar. Entendeu? Então não adianta. Não adianta. A pessoa está lá no Brasil, sei lá, com mais de R$ 500 que tem que comprar só de medicamentos. Deu isso, deu mais depressão, deu mais não sei o quê, deu mais não sei o quê, e dá um monte de coisa. É tudo fundo emocional. O quê? A pessoa tem um monte de coisa que precisa ser perdoado, ser tirado, ser arrancado, entendeu? Mas não quer. Então, assim, ó, o processo, ele pode ser rápido, pode ser devagar, pode ser uma vida inteira. Irmãos, a vida, ela é curta. Eu já tenho 40, né?
41. Não, a Cláudia já pula lá, já. 41. 41. A vida é curta para a gente ficar perdendo tempo e tentar fazer as coisas do nosso jeito. Eu tenho 41. Não funciona fazer do nosso jeito. Só dá ruim, não é? Agora, o processo feito de acordo com a vontade de Deus, ele é mais tranquilo, ele é mais acessível, ele é mais abençoado. Fazendo com a nossa vontade, não vai rolar. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai ter, às vezes, anos de sofrimento desnecessário. Por quê? Porque resolveu não fazer aquilo que poderia ter sido feito já há algum tempo. Meus irmãos, eu quero deixar com você hoje isso, para você pensar. Pensar no seu processo que você está vivendo hoje. Será um processo. Pensa com você mesmo, durante esses dias de jejum que nós estamos fazendo. É algo que Deus colocou você para você passar, ou é algo que você resolveu fazer? Porque é uma diferença muito grande. Se foi Deus ou se foi você. Porque quando é Deus, ele garante, tá? Ah, mas não tem saída, não tem, eu não vejo. Mas foi Deus, então ele garante. Relaxa e continua caminhando. Foi você? Não, foi eu que decidi entrar, pastor. Seja sincero, né? Não tem, porque com Deus a gente não tem como falar assim. Seja sincero. Não, foi eu que decidi entrar. Eu que quero. Top. Você resolveu entrar? Então, agora clama pela misericórdia, para ele te ajudar a vencer. Porque, ó, Deus é pai, tá? A gente não quer que os nossos filhos façam uma bobagem. Mas se eles fizerem, a gente vai fazer o possível para que eles possam passar por isso o mais rápido possível. É ou não é? Porque a gente ama os nossos filhos. Deus é a mesma coisa. Então, assim, só que ele não vai interferir se você e eu não clamarmos para ele. Se você e eu acharmos que a gente dá conta, não, eu dou conta, porque a vida é minha. Aí, você que sabe, né? A vida é. A, vida, a Bíblia diz que a vida é lá 70, 80 anos. Você tem 70, 80 anos para sofrer com isso. Mas você quer? Poderia resolver o processo muito mais rápido. Olha esse exemplo que eu estou falando de depressão. A minha mãe ficou a vida inteira. Porque ela quer resolver sozinha. Tu sabe como é que ela pensava na cabeça dela e colocou em prática, inclusive está colocando em prática exatamente nesse momento hoje, assim, por assim dizer. Ela achou na cabeça dela que para resolver a depressão dela, ela tinha que ter diversão. Então, o que ela queria? Beber e dançar. Então, hoje ela tem um grupo de senhoras que eles dançam carimbó, e aí eles viajam e não sei o quê, e dança, e se apresenta não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, e ela acha que resolve com isso. Não funciona. Só tem um que realmente resolve, é Jesus. Por isso que não resolve. Melhora e cai, vive naquele negócio todo. Tá bom, meus irmãos?